o que caracteriza, de fato, a literatura fantástica, né? Quais são... E vocês, acho que é interessante a gente pegar muito, não só na questão da leitura, né? Do tipo, o que esperar de uma fantasia. Claro que dentro a gente tem várias subdivisões, né? Vamos colocar assim, mas também no processo de escrita, né? Porque, na minha visão, eu não sou, né, um escritor de fantasia e também não leio tanta fantasia assim. Eu imagino que seja mais complexo a criação, porque a gente tem universos, a gente tem criaturas e por aí vai. A gente consegue pensar, entre aspas, numa cartilha, alguma coisa assim, para uma ficha técnica da literatura fantástica de uma forma geral, a gente consegue definir isso? Marcelo, eu deixo para você, velho. Eu complemento qualquer coisa depois, vai. Você já viu a cara de... Cara, não, é porque assim, eu acho essas definições muito... Assim, eu não sou acadêmico de letras, tá? Então acho que não tenho nem como dar aqui, sabe? Uma resposta definitiva. Mas eu, pessoalmente, acho essas definições muito arbitrárias, às vezes até, sabe? Não gosto de ficar separando muito. Tem muitas, né, subgêneros, tem muitas divisões, e em determinados momentos até vale a pena a gente dividir, né? Mas, assim, eu diria que fantasia é tudo que contém um elemento de irrealidade, assim, mais acentuada, né? Um elemento que foge muito ao convencional. Por essa minha definição, inclusive, o terror ele está dentro da fantasia, porque o terror, quando ele abarca um elemento sobrenatural, para mim, né, na minha opinião de quem não tem graduação em nada nesse aspecto aí, eu acho que o terror sobrenatural ele está dentro da fantasia. Então, mas existe, por exemplo, o realismo mágico, que é uma coisa que a gente vê no Gabriel Garcia Marques, por exemplo, né, aqui da América do Sul e tal, que é um movimento considerado, né, sul-americano, assim, por natureza, que ele tem esse elemento fantástico, mas ele não é considerado fantasia pelo único detalhe dele ser literatura, né? Fantasia, literatura fantástica, a gente fala literatura fantástica, mas ele não é considerado literatura pelos estudantes de letras, sabe, de acadêmicos. A fantasia, ela é uma coisa de cultura de massa, principalmente, assim, com exceção de raras exceções, tipo Tolkien, que conseguiu, né, conquistar aí um nível mais elevado, até por ele ser linguista, por ele ser, né, um filólogo, um cara que já estava dentro da academia. Então, eu acho que ele talvez consiga uma penetração maior por causa disso. Mas com a obra como o que eu escrevo, o que Pedro escreve, não é considerada, sabe, a alta literatura. Então, essas definições eu já meio que fico com o pé atrás por causa disso. E aí, também, por causa disso, eu rejeito a ideia de ter uma cartilha para fantasia, sacou? Eu acho que não tem cartilha, eu acho que você pode escrever o que você quiser, e se tem alguma coisa lá que é irreal, que é mágica, que é fora das convenções padrão da realidade, você pode considerar como fantasia, sabe? Muita gente usa o termo também ficção especulativa, né? Que é para falar já da coisa mais afeita à ficção científica, mas aí já mistura um pouco. Muito... Essas margens, para mim, são muito borradas, sacou? Então eu não vejo, assim, uma grande, tipo, uma definição muito certeira do que seja fantasia. Eu coloco nesses termos mais livres, assim, porque eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Quem se preocupa mais com isso é o acadêmico que estuda o assunto, né? O livreiro que na hora de vender vai ter que separar. Tem que organizar, né? Sim. Uma visão que vai atrás do nicho específico. Inclusive, se a gente pensar fantasia, talvez seja o gênero assim com maior subdivisões. Acho que é justamente por isso que você falou, né? Do tipo, a gente pode desde um Stephen King passando por uma J.K. Rowling, indo até vários que você olha assim, podem ser bem diferentes, mas você encontra vários elementos que eles vão se cruzar, né? Então a gente pode, em vários casos, tipo Star Wars, né? Que você também tem outra linha, né? De fantasia, pega, sei lá. Então, assim, tem vários. Acho que dá para a gente pensar bastante. Acho que uma definição exata ela não vai existir, né? Como o Marcelo disse, a gente tem aquele pé que vai para... tem que ter algo que saia da realidade, né? Para a gente contar como fantasia, porque senão é ficção histórica, às vezes, ou algo assim, né? É só um livro de ficção. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa não pode ir muito longe. Porque se você fizer algo muito fora da realidade, às vezes vai causar mais estranhamento ao leitor, né? Do que o agrado dentro da obra, ou da obra. Ainda tem esse detalhe. Que a fantasia é um detalhe pequeno
que existe, né? Que você pode classificar em quase 1000 subgêneros. Sim. Você pode pegar um gênero e jogar dentro da fantasia, você já vai estar criando uma coisa totalmente diferente. A gente pega livros de thriller, suspense, investigação criminal e passa dentro de um universo de fantasia. Mas o foco, às vezes, não é nem a fantasia, né? Não é aquele mundo de magia ou algo assim. O foco está sendo um detalhe totalmente diferente. Então, a fantasia, eu acho que a gente não tem como classificar ela, porque a galera já ramificou tanto que a fantasia já está dentro de quase todos os outros gêneros. Né? Uhum. Eu acho que a fantasia... Quase tudo. A gente pode fazer o que quiser na fantasia, né? Pode fazer um mistério de detetive com fantasia, pode fazer um drama político, uma coisa tipo, sabe, Guerra dos Tronos mesmo, né? Uma coisa mais política e tal. Pode fazer um mistério de detetive, pode fazer uma história de terror com elementos fantásticos, pode fazer tudo, sabe? Acho que foi o Kadesco que comentou aí, né? Que tem a diferença entre literatura comercial e artística. Eu não estou conseguindo ler o comentário agora. Literatura aí, comercial, literatura e ficção literária. Ficção literária. Assim, pode ser até que fantasia entre mais para o comercial, no sentido de ser uma coisa mais de massa, mas eu não diria nem comercial, porque se eu for depender das vendas dos meus livros para me sustentar, amigo, eu não estou bem, não. Porque assim, a gente coloca no precinho assim, para ser bem acessível, que é para a galera ler. É mais pelo entretenimento da coisa, né? Não é tanto para vender o produto, assim, o livro como produto, mas é mais assim, uma literatura de entretenimento, eu diria. Esse é um ponto bem legal que você falou sobre... Porque eu tenho uma visão, né, que a fantasia, de uma forma geral, ela não é mainstream, né, na literatura. Ela não é o que mais vende, né? Vamos colocar assim. Talvez por conta dessa dificuldade em categorizar, em organizar, vamos colocar de uma forma geral, porque às vezes tem algumas categorias de livros que elas são, às vezes, muito mais definidas, muito mais retas, vamos colocar assim. Será que isso é até mais fácil para vender, para criar um buzz em cima, ou não? Ou será que não tem muita relação quanto a isso? Eu acho que sim. Pode falar. Você vai falar. Tá bom. Eu acho que, assim, tem uma curva de aprendizado para ler fantasia, né? Toda vez que você pega um livro novo de fantasia, você tem um mundo novo para descobrir. Então, se você pegar Os Miseráveis de Pedro, por exemplo, né, acompanha livros de mercenários, você vai descobrir um mundo novo ali, né? Você vai conhecer as terras do norte, os pântanos centrais, né, o deserto do sul, toda essa questão política que você está descobrindo na hora, né? Sim. Então, muita gente não consegue se conectar com isso, eu acredito. Mas, em contrapartida, quem consegue, né, a galera como eu e ele, a galera bem nerd de fantasia mesmo, que ama o negócio, nossa parada é essa, sacou? É descobrir as fantasias. É chegar no final aqui do Asa sobre o Abismo e ver que tem, tipo, uma sessão extra falando sobre a magia, assim, sabe? Sobre os detalhes da magia. E aí, o verdadeiro fã, não verdadeiro não, mas o fã, assim, mais aguerrido de fantasia, ele quer esse detalhe, sacou? Ele quer descobrir um mundo novo, ele quer fugir totalmente da realidade, ele quer uma realidade diferente do que a gente já tem em comum. Então, como você fala, assim, que às vezes é mais difícil escrever fantasia, por um lado é difícil, assim, trabalhoso, né, de você criar uma coisa nova, mas por outro também é fácil, porque você não precisa se apegar a certos detalhes da vida cotidiana, sacou? Você não precisa saber quanto custa uma passagem de ônibus, por exemplo, porque no seu mundo não tem isso. Você inventa até a sua moeda, né? Você inventa... Não precisa saber, assim, você pode saber e torna a sua obra muito melhor se você fizer, por exemplo, uma pesquisa sobre cavalos, para você, sabe, descrever as batalhas com cavaleiros, por exemplo. Mas se você quiser que no seu mundo, em vez de cavalos, existam, sei lá, lagartos gigantes, né, que a pessoa monta e cavalga, você pode. A fantasia lhe dá essa liberdade. Acaba que, acho que explora muito mais o lado criativo, né, o senso, literalmente, de criar mesmo, do autor, né? Porque, querendo ou não, tem que ter uma sinergia dentro de todos esses elementos. Você pode ter lagartos gigantes, você pode ter uma nova moeda corrente para comercializar, tudo tem que fazer sentido ali dentro do contexto, né? Então, acho que é interessante que o processo de criação ele pode ser mais longo, talvez, porque você vai ter que criar várias coisas que não existem nesse mundo novo, mas, ao mesmo tempo, você tem menos margem de erro, talvez, né? Porque é algo que ninguém conhece, né? Algo interessante que a gente fala aqui também, assim, a fantasia, como a gente falou, né, ela tem uma gama tão grande de subgêneros que a gente já tem, assim, o público, existe um preconceito voltado para a área de fantasia,
Tem gente que acha que fantasia é algo mais infantil, tem gente que, tipo assim, a literatura no Brasil vai muito voltada hoje em dia para autoajuda e negócios, né? Sim. Então, são muitos livros que estão de sucesso. Então, ficção, e aí quando você joga fantasia no meio, tem gente que tem um preconceito já formado, tem um pé atrás com o gênero. E aí você tem a bolha... Essa é a percepção que eu tenho também, infelizmente. Aí você tem a bolha dos leitores de fantasia. E essa bolha está cheia de bolhas dentro dela. Você tem um leitor da alta fantasia que não gosta de ler a baixa fantasia. Você tem um leitor da baixa fantasia que não gosta de ler a fantasia sombria. Ou o leitor da fantasia sombria que não gosta da fantasia hot. Então, você tem tantos subgêneros que a pessoa gosta de um detalhe específico de um e acaba não apreciando o detalhe do outro. Então, a própria fantasia acaba se ramificando e não se desenvolve porque o próprio leitor de fantasia tem preconceito com outros ramos dela, né? E isso necessita de uma maior dedicação do leitor, vamos colocar assim, talvez principalmente numa alta fantasia, que é mais, talvez, mais complexa, mais demorada, que às vezes são livros maiores também. Talvez essa segregação, tanto de escritores quanto de leitores, escritores não, mais de leitores, será que está envolvido nesse ponto também? Tipo, que são universos à parte. Às vezes tem uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros. Será que essa maior dedicação dentro de um universo também afasta o leitor do tipo, pô, vou pegar um livro, primeiro volume, 400 páginas, e são 8, 9 volumes, assim. Será que isso me vem na cabeça Roda do Tempo, por exemplo, né, que são 14 livros, nem todos lançados no Brasil ainda, cada um de 1000 páginas. Isso também é um fator de afastamento, assim? Vai lá, Pedro, comece agora. Assim, eu conheço muita gente que não gosta de ler livro grande, conheço gente que não gosta de ler série que está inacabada. Então, a gente tem uma época que livro de fantasia, para ser livro de fantasia, tinha que ser uma trilogia, né? Tinha autores que pensavam que toda série de fantasia tinha que ser uma trilogia. E aí você para que você vai ter que comprar 3 livros de 500 para 1000 páginas, uma série gigantesca, conhecer todo o universo, o personagem. Você tem a questão do gosto, né? Tem gente que não gosta de livro grande, tem gente que não gosta de série, e tem gente que simplesmente não gosta de universos novos. Tem gente que só gosta do romance, tem gente que gosta só da comédia, da autoajuda. Você já tem a divisão por gostos, né? E você tem aquela divisão de... Você tem que conquistar o leitor nas primeiras páginas de um livro de fantasia, e você ainda tem que apresentar seu mundo no livro de fantasia. Senão você vai falando só as coisas, sem apresentar as coisas ali, e a pessoa fica perdida, sem saber onde é que ele está, como é que aquele mundo funciona, qual é a motivação do personagem. Às vezes é tanta informação junta que a pessoa quer só uma coisa mais simples. E aí você lê um livro de ficção, romance, drama, comédia, thriller, às vezes é mais fácil, né? Ou não mais fácil, mas tipo, às vezes você quer só relaxar, pegar um livro e você não quer quebrar a cabeça descobrindo um universo novo. Concordo plenamente, né? E assim, nos grupos que a gente participa do Face, por exemplo, de escritores, a gente volta e meia vem a mesma dúvida, né? O cara tá começando a escrever e fala sobre, eu tô querendo escrever um livro, eu tô planejando que seja uma série de tantos livros, 6 livros, e eu quero que seja, sabe, um livro maior, de tantas páginas. E eu sempre falo, assim, eu não recomendo que você comece sua carreira, né, de escritor com um livro de 600 páginas ou mais, porque o leitor, ele não vai ter boa vontade com o autor iniciante, ainda mais o autor iniciante nacional. E não estou aqui chorando pitanga, não. Ninguém tem obrigação, né, de dar essa confiança para um cara que está começando agora de 600 páginas. Quando é um best-seller internacional, você já sabe que aquele livro vendeu muito, é porque alguma coisa boa deve ter ali. E aí você consegue, né, confiar mais. Ainda mais se tem uma série atrelada, tipo Roda do Tempo ou Game of Thrones, né? E aí eu sempre aconselho livros menores e tal. Eu mesmo, minha própria trilogia, né, que já tem 2 volumes publicados, é um pouquinho maior o primeiro livro, que é 350 páginas, mas o outro é 250, sacou? É menorzinho, é para ser mais digerível mesmo. Mas assim, o fã de fantasia épica, eu acho que o Pedro vai concordar também, que é o nicho do nicho do nicho, a gente gosta do livro grande, sacou? Quando chegaram para me falar que existia uma série de livros chamada Roda do Tempo, que eram 14 livros e que o cara morreu antes de terminar e que chamaram outra pessoa para terminar, eu fiquei imediatamente interessado, sacou? Porque, assim, eu sabia que eu ia ter material ali para mergulhar, para tentar capturar aquela sensação de descoberta que eu tive com O Senhor dos Anéis, que foi uma parada que mudou minha vida, meu gosto literário. Eu mergulhei do Senhor dos Anéis,
Depois eu descobri A Torre Negra, do Stephen King, que é uma fantasia também, mas muito diferente, mas também um épico, sabe? 7 livros gigantes, um mundo novo. Tem a galera aqui que é Os Órfãos, do livro Malazano dos Caídos, que é uma obra de fantasia que faz muito sucesso lá fora, que só tem 2 livros publicados aqui, não vingou, e é extremamente difícil de ler, sacou? Extremamente, assim, é uma obra que eu vivo falando, não se mire nesse livro, apesar dele ser incrível, porque o cara passou mais de 10 anos só criando o universo antes de começar a escrever, sacou? Então, assim, existe um nicho que gosta disso, mas é um nicho muito pequeno e muito apaixonado, sacou? Então, você não vai ter muitos leitores, por exemplo, mas os leitores que gostarem, eles vão amar aquilo, porque a experiência de você conhecer um mundo novo, a experiência de você, sabe, aprender sobre um sistema de magia, aprender uma linguagem, é meio como se você estivesse entrando para uma sociedade secreta, tipo um clube muito restrito de pessoas que só aquela galera conhece aquilo, sacou? É bem legal nesse sentido.